Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. Hoje o nosso convidado prova que professor também pode falar de games, internet, entretenimento e, por que não, ganhar um reality show. Ele tem 31 anos e já trabalha há pelo menos 8 anos como professor de português e inglês. Em 2025, decidiu entrar também no universo da criação de conteúdo gamer e viu sua vida digital ganhar um novo impulso depois de vencer o reality show Energia do Game 2, da Petrobras. Mas existe algo que conecta todas essas experiências: a educação. Para ele, ensinar é uma das principais ferramentas de transformação social dentro e fora da internet. Seja muito bem-vindo, meu querido, ao nosso Chá da Tarde com o tema Quando a Sala de Aula Encontra os Games, João Hilton! Muito obrigado, Júnior, pela introdução. Olá, galera. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite imensamente. E não vejo a hora de começar a falar sobre as duas coisas que eu mais amo: educação e games. João, isso que é maravilhoso. Eu já quero começar assim com a nossa pergunta padrão. Uma coisa assim básica. Quem é João por João? Cara, quem é João por João? É uma mistura de criatividade e loucura, no bom sentido da palavra, e uma pitada de pé no chão para tomar decisões. E eu também gosto muito de me imaginar como um ser em processo de transformação que vai acompanhando o mundo maluco. O mundo fica maluco, eu fico mais ainda. E juntos vamos nessa maluquice doida. Eu me vejo assim. Isso é bom, isso é interessante. E aí, João, pra gente começar, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você já é professor há cerca de 8 anos, e isso é muito interessante. Porém, quando foi que você começou a dar aula e em algum momento você imaginava que um dia estaria também criando conteúdo gamer e falando com milhares de pessoas pela internet? Porque assim, gente, para quem tem, assim como o Chá da Tarde, o livro de ideias, o meu perfil, a gente vai crescendo de uma forma e a gente vai vendo assim que cada vez mais pessoas estão vindo para o nosso alcance. Hoje eu fico olhando e falo assim, nossa, gente, meu alcance, como é que 100 mil pessoas todo dia, 200 mil pessoas todo dia acessam, veem alguma coisa que a gente cria? Como que você acha que... Como que foi essa transformação para você? Sair ali de uma sala de aula e hoje falar com milhares de pessoas pela internet? É maluco, porque você sair de uma sala, por exemplo, com 30, 40 alunos, e você ir para uma internet com pessoas de todas as idades, e de repente você vê o alcance, igual você disse, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, é surreal, é surreal. Eu acho que eu evito até pensar um pouco nos números. Eu simplesmente vou lá e posto, porque se eu ficar pensando assim, meu Deus, tem 100, 200, 300 mil, milhares, centenas de pessoas me assistindo, eu acho que traz uma ansiedade pra mim, assim, como produtor de conteúdo e também como voz, que postar um vídeo na internet hoje é uma coisa que influencia, né? Quem pensa que não, qualquer coisinha que eu poste e uma pessoa me admirar 2%, vai causar uma certa influência nela. E eu não me imaginava. A minha trajetória começa como professor lá na educação, e de repente, de 40, 30 alunos que eu tinha por sala, eu tenho aí uma galera da internet de todo lugar do mundo que pode ver um vídeo meu. É surreal, mas é legal. Não, isso é muito importante, isso é muito importante.
Porque assim, eu vejo que eu sou uma pessoa que eu tenho uma. Como eu posso dizer? Eu acho que é muito também dessa geração que a gente fala que é Millennium com Zillennium. Porque o que que Hum, acontece? Eu já trabalhei em várias áreas. Eu já trabalhei certo. na parte de teatro, parte artística, já trabalhei com projetos, agora com educação também. E aí, o que que acontece, cara? O que que eu vejo? Uhum. A gente precisa entender que às vezes um vídeo que você posta, ele pode alcançar do nada. Vamos colocar aí que nem quando os meus alunos me chamaram para fazer O Diabo Ensina História, uma Uhum. sátira que eu morro de rir quando eu assisto de novo. Se você não viu ainda, depois você vai lá no perfil e vê, porque foi assim, cômico. Cara, só no TikTok, se eu não me engano, mais de, acho que 60.000 Caramba. visualizações. É muita loucura. No Instagram eu não me lembro agora, acho que são 10.000 e pouco. É muito Sim. doido isso, sabe? E aí, a gente se pergunta como que o alcance é tão grande? E eu venho te fazer essa pergunta. Você acredita que o ato de você jogar Hum. pode ensinar alguma coisa, seja sobre estratégia, história, trabalho em equipe, ou até sobre nós, seres humanos mesmos? E mesmo quando a pessoa nem percebe, mesmo ali vendo você jogar ou vendo você comentar sobre alguma coisa no jogo, você acredita que ela pode estar indiretamente aprendendo? Ah, com certeza. Eu sempre faço esse exercício de puxar da minha memória como que foi minha infância com os games. E eu, como professor hoje, com um olhar amadurecido através dos estudos e também da vivência da sala de aula, eu percebo o quanto eu aprendia sem saber. Um jogo que me marcou demais, que acho que prova muito isso, é o jogo The Sims. The Sims Nossa, que é simulação. quem não jogou desse? Quem não ficou horas construindo a casa e O abandonou a família Roblox dos depois? milênios, né? Exato, no nosso PC de madeira, cara. Meu PC quase explodiu quando eu instalei as expansões do The Sims. E eu, professorzinho, pequenininho lá, eu não percebi a dimensão que era. Eu lá escolhendo a geometria da casa, estudando a paleta de cores, aprendendo vocabulário em inglês, mesmo sem saber pronunciar os fonemas corretamente, eu estava adquirindo conhecimento. E eu só fui perceber na adolescência quando eu comecei a estudar mesmo a língua inglesa. E aí eu percebi, caramba, esse vocabulário eu já tenho. Eu só vim aqui aprender a consolidar ele, aprender a unir ele em orações e aprender a utilizar da forma correta, entre aspas, né? Então, sim, hoje eu sou um dos grandes defensores de que não tem problema algum, por exemplo, com os jogos. Eu acho que eles agregam demais. O que precisa ser feito, na minha visão, é criar estratégias para que esses jogos funcionem com as gerações novas. Porque falar de criança gamer de 2026 não tem nada a ver com a minha época e a nossa, né, dos anos anteriores. Cada ano muda o perfil de criança, né? E sabe o que eu acho interessante? Você tá falando aí Hum, que cada ano muda o perfil, isso é realmente. Eu sim. tenho, né, vamos dizer assim, uma construção de que, literalmente, eu faço, como eu posso dizer, uma. Qual seria? Eu desenvolvo um projeto atualmente que se Uhum, chama Grandes Olimpíadas do Conhecimento para o Estuda Pare. O que seria esse Estuda Pare? Caso você não hum. saiba, eu monto um tabuleiro gigante de Mario Party. Então, assim, você tá falando sobre essa Incrível. questão de games e eu tô realmente percebendo como que a gente vai. Como que isso influencia positivamente, até mesmo na questão de tática, de lógica, de ensino. E ainda entrando nisso, né? Você Sim. costuma defender que a educação é uma ferramenta de transformação social? O que um professor pode fazer dentro da internet que talvez não consiga fazer somente dentro da sala de aula? Cara, eu sempre vou defender a educação como ferramenta que transforma, sempre, sempre. Porque eu fui transformado por professores. A minha jornada
de vida, ela foi mudada, ela foi moldada por professores. Então sim, eu acho que o professor é aquele velho clichê, mas não deixa de ser verdade. O professor, ele é essencial para todas as outras profissões, né. Todas as outras profissões precisam de um professor. E o que eu acho que eu posso fazer, de fato, no ambiente digital como um professor, é ter mais palco. Porque de certa forma, quando você expõe a sua voz na internet, você não tem aquela limitação física. Qualquer pessoa democraticamente pode acessar o que eu estou falando, pode acessar a minha aula da internet, pode acessar a forma que eu enxergo os jogos, trazer essa importância. Então eu acho que, a minha voz ela alcança mais pessoas, várias idades, e isso é muito bom, traz muitos benefícios, não só para o criador, mas para a sociedade em geral. Vejo isso como um grande ponto positivo. E isso que você tá falando é maravilhoso, porque vamos dizer assim, essa segunda temporada do nosso Chá da Tarde, no Uhum. semestre anterior, a gente descobriu que nós temos um grupo de senhoras que ouvem o Chá da Tarde. Eu nunca Ai. imaginei que o conteúdo do Chá da Tarde Aham. fosse chegar a pessoas mais, 60 a mais. E por que que a gente sabe disso? Para quem não sabe, gente, o Spotify ele te dá dados de faixa etária, de locais no mundo que ouvem a gente, uma infinidade de informações. E nós temos um grupinho de 60 a mais que ouve a gente. E é isso que você está falando. É uma ferramenta que te dá um poder de alcance tão grande que você Uhum. não tem noção de que isso está acontecendo. Não mesmo. E, e aí, vamos aqui em 2025, que você entrou nesse universo gamer e ainda Uhum. venceu, que eu quero saber um pouco disso, como é que foi isso. Certo. O Energia do Game 2, que é vamos botar aí um reality show. O que Uhum. essa experiência mudou na sua vida e no João que existia antes de entrar nesse reality? Resume aí pra gente como que é isso, como que funciona. Olha, resumão, Júnior, 2025, eu era espectador de streamers, que são as pessoas que fazem lives de jogos. Então, muito, eu era, eu tinha uma participação muito passiva, eu somente assistia, eu consumia o conteúdo, eu amava, mas eu jamais me via neles, fazendo live. De repente, me deu um estalo e eu falei assim: "Por que que eu não tento? Quem sabe?". Comecei a tentar, então eu comecei a fazer live em 2025, no início de 2025 mesmo. E o Energia do Game da Petrobras surgiu ali no início do ano como um reality show da internet. E eu falei: "Vou participar só pra ver no que dá", né. E de repente eu me vi num reality show competindo com pessoas com 60.000 seguidores, 100.000 seguidores, 500.000 seguidores, 1 milhão de seguidores. E eu já descartei todas as possibilidades de ganhar. Quando eu vi que que a cada missão eu fui passando para o próximo nível, eu falei: "Caramba, eu acho que eu talvez possa chegar longe aqui". Então durante o reality, eu fui me na minha mente eu fui consolidando: "Eu posso, eu consigo". Mesmo sem tanto recurso assim. Porque eu tinha um notebook de 2017, sem uma placa de vídeo, sem webcam, e o meu recurso era basicamente o iMovie e boa vontade e criatividade que eu tinha para poder criar os vídeos. Então eu estava competindo com uma galera com muito recurso. E não é demérito para ninguém. Eu acho que isso fica de motivação para quem está nos ouvindo agora e de repente quer tentar alguma coisa e não tem o recurso suficiente para isso. Na verdade, tem, né? O que basta ali é começar mesmo do jeitinho que conseguir. Com uma câmera de baixa resolução mesmo, de repente com um microfone não tão bom. O pontapé inicial precisa ser dado. E foi isso que eu aprendi nesse reality. Eu acabei ganhando o reality com bastante esforço e determinação e muita ajuda. Eu sempre levo aqui o meu amigo Michel, quero mandar um beijo pra ele, que assim como nós conversamos no off um pouquinho, eu também conheço esse amigo há mais de 20 anos, ele é o meu melhor amigo de infância, desde os 7 anos eu conheço ele, e ele estava comigo em todas as fases. Fora eu acreditar em mim mesmo, esse reality me mostrou
que sem ajuda a gente não chega a lugar nenhum. Precisa ter um apoio dos amigos ou de alguém que a gente ama, não tem como. E eu vou te falar uma coisa, que a nossa primeira convidada, quando eu estreiei em janeiro, foi 16 de janeiro, foi o dia do meu aniversário, em janeiro de 2025, uma grande amiga minha também, psicóloga, ela falou uma frase que eu sempre falo para os convidados. O importante é você dar o primeiro passo. Porque o primeiro passo não significa que você vai chegar onde você quer. Mas significa que você não está mais no mesmo lugar. Magnífico. Plateia, aplausos. Emoldura essa frase, porque Não. ela precisa ser a frase pra você olhar de manhã. Acordou, Sim. olhou. E assim, cara, eu sou apaixonado pela Rê. Beijo, Regiane. E eu acho que é muito importante isso, de verdade. Sim. Porque, por exemplo, eu quando comecei, eu tava super nervoso. Porque eu falava assim, cara, o meu livro de ideias, porque eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, mas isso vai dar certo? Alguém vai parar pra ouvir um podcast radiofônico inspirado no rádio da década de 30? Cara, quem vai fazer isso? E hoje, tipo assim, mais 10.200 e tantos seguidores em um ano, sabe? A gente tem um alcance grande, muita gente comenta, muita gente gosta das ideias que eu tenho e vou compartilhando. E, cara, isso é fantástico, realmente é fantástico, porque em momento algum a gente imagina a proporção do primeiro passo. Exato. E é lindo essa imprevisibilidade, não Sim. saber. É maravilhoso. É verdade, é maravilhoso. E, meu querido, mais uma perguntinha aqui, tá? Eu queria que você deixasse aqui pra gente uma coisa meio, vamos botar assim, se você pudesse criar uma aula gamer. Tá. A aula gamer perfeita, misturando educação, diversão, internet, qual seria a matéria e como seria? Pelas redes radionetfônicas. Qual seria essa aula? Essa aula teria que ter muita imersão digital. Eu sou aquele que, se é para entrar na tecnologia, entra de cabeça. Eu não tenho medo de me aventurar nas coisas novas. Por exemplo, os jovens amam TikTok, amam Roblox, amam toda essa novidade, né? Essa imersão. Então, eu criaria uma aula que você entrasse nessa realidade virtual e pudesse viajar ao mundo virtual. E que esse mundo virtual tivesse conectado, de repente, com uma enciclopédia. E nós quiséssemos, por exemplo, ir para a França, e aí na França começar a fazer um estudo lá. E que fosse um jogo super aberto para você tanto estudar quanto para se divertir, passear. Hoje a gente tem o Google Maps, né, que poderia ser acoplado a esse jogo, mas eu não sei se eu queria uma representação real. Eu acho que seria muito interessante um mundo digital, mas numa versão de ilustração, sabe? Tudo em desenho, nada parecido com o real, porque o gostoso de jogar e de aprender na educação é sair do comum. Igual você citou, que você criou a sua versão do Mario Party na realidade, eu queria criar uma versão da vida real na irrealidade. Então, é o inverso disso, mas também essa junção de trazer essa loucura gostosa que é ser criativo. E eu gosto muito de citar O Pequeno Príncipe, que é o meu livro preferido da vida. Porque ele é um dos meus top 5. Então, dos Eu tenho meus ele em também. francês, só pra te dizer, tá? Ah, você é muito chique. Très chique, très chique. Eu digo que é um dos livros mais fantásticos para se ler a vida inteira, em todas as idades, porque ele valoriza o que é o núcleo da criatividade infantil. E a palavra infantil foi muito mal usada. Eu trago ela sempre para a educação e para os games, para dizer que a criatividade da criança ela é ilimitada, ao contrário do adulto. E eu traria um jogo onde a criança pudesse ser livre, o adulto livre e o jovem livre. É um jogo de mundo aberto onde você faz o que quer. Meu querido, duas coisas que eu tô achando cômico. Primeiro que assim, toda vez que esse sininho toca,
Aham. A Odete Reutemann, minha gata, o pessoal que segue sabe, ela acha que é alguma coisa pra ela, então ela vem correndo. Ai, tadinha. Aí ela veio correndo agora. Mas toda vez que esse sininho toca, significa que nós estamos na reta final do nosso show. Oh. Mas antes de terminar, nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras. O nosso Jogo das Xícaras é uma brincadeira aqui, pra quem tá chegando aqui agora, os nossos seguidores já sabem, mas quem tá chegando aqui agora, o João ele vai ter que escolher 4 xícaras que têm chás de sabores diferentes. O chá número 1 é o chá de canela, um jogo rápido. Eu pergunto, você responde. A de número 2 é o chá de morango, onde você vai trazer uma reflexão aqui pra gente. A de número 3 é o chá de abacaxi com gengibre, onde eu vou colocar uma situação problemática e você vai ter que responder na lata. E a de número 4 é o chá de maçã, baunilha e mel, que é onde ele vai trazer uma pergunta que eu vou responder também com toda a sinceridade. Vamos embaralhar as xícaras. E aí agora eu quero que você escolha daqui para cá a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta xícara. Eu quero a terceira xícara. Terceira xícara. Gente, essa xícara tá ficando viciada. Temos produção, vamos ter que trocar essa xícara, porque ela tá ficando viciada aqui. É a xícara de chá número 4, o chá de maçã, baunilha e mel. Meu querido, qual é a pergunta que você gostaria de fazer para mim, para eu fechar aqui esse nosso momento, aqui a nossa entrevista? Ok, eu tenho uma pergunta que é um pouco filosófica. Você, como um influencer digital e também como um conhecedor... Um pequeno influencer. Não, imagina, mas toda influência é influência, né? Eu queria saber de você como que você se enxerga daqui a muitos anos. Porque uma hora nós seremos influencers vovôs. É verdade. E como você se enxerga nesta idade, ainda continuando trabalhando na internet? Porque, repara, na internet nós não somos obrigados a nos aposentar, só se nós quisermos. Sim. Olha, eu penso que talvez, quando eu tiver vovô, eu vou mudar o nicho. Eu vou focar só mesmo nas minhas leituras e continuar com as minhas entrevistas. Porque o que eu mais amo fazer, além da psicologia, da psicanálise, do ensino, do teatro em si, eu penso que assim, é ouvir histórias. Cara, eu amei esse momento que a gente teve aqui. E eu amo cada um dos meus entrevistados. Eu amo ouvir as histórias deles. Porque são pessoas assim que a conversa flui de uma forma... Fico até arrepiado. A conversa flui de uma forma que pra quem quer ouvir, vai ouvir uma história diferente. Por exemplo, os nossos convidados que ouvirem esse episódio hoje vão conhecer um cara bacana de 31 anos que adora misturar games e ensino e tá legal. Quem não quiser ouvir o episódio de hoje também tá legal, porque semana que vem vai ser um outro tipo de episódio. É sempre uma história nova, entende? Maravilha. E é isso que eu gosto. Muito bom. Amei a resposta. E agora pra você que também, né, você vai saber, é o nosso momento Show da Xuxa, que está fazendo um sucesso aí, Xuxa, me nota. É o nosso momento Show da Xuxa pra você deixar o seu beijo, o seu abraço, o seu oi pra quem você quiser, João. Olha, eu queria agradecer todo mundo que me acompanhou durante essa jornada da minha carreira da internet, que tá só começando. Exatamente. Quero deixar um agradecimento pra você, Júnior, pelo convite. Foi um prazer inenarrável aparecer aqui no Chá da Tarde, conversar com a sua audiência, que é uma audiência que eu sei que é uma audiência culta, chique, né? Porque só pode ser pra ouvir um podcast com esse nome tão chique, né? C'est très chique en français. E eu queria deixar um beijão pros meus alunos, todos os alunos que foram meus alunos, todos os que são e todos os que serão no futuro. E deixar uma mensagem, que eu sempre gosto de deixar essa mensagem, que é: acreditem na educação, não desacreditem dela, porque ela é capaz sim de transformar o mundo.
E, João, deixa o seu arroba também, né, para as pessoas irem lá conhecer o seu trabalho. Você faz Twitch, né? Você tá na Twitch, você tá em vários lugares. Então deixa aqui o seu Instagram, sua Twitch, para as pessoas te procurarem e assistirem. Você vai ter um Zeldinha quando sair o Ocarina, né? Com certeza, com Então, certeza. Tem que Então, o meu arroba é @professorplayer_. Eu estou na Twitch, eu estou no YouTube, eu estou no Instagram, eu estou em todas as redes, TikTok, aonde tem conexão de internet eu estou. É isso aí, gente. Então vai lá e sigam o João, acompanhem o trabalho dele. E quando esse ano sair o Estudo da Pari, que eu já escolhi o tema, eu vou te avisar pra você pelo menos assistir um momentozinho, fazer uma videochamada pra você ver como é divertido o Estudo da Pari. Por favor. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.